Nós vamos dar continuidade ao nosso devocional. Eu falei na primeira parte sobre humildade e agora nós vamos pensar um pouco sobre humilhação. Nós sabemos que a Bíblia fala que Deus honra aqueles que se humilham, mas a Bíblia não diz que Deus honra aqueles que são humilhados. Por quê? Porque existem muitas razões que nos levam a passarmos por momentos de humilhações na nossa vida. E muitas pessoas que estão vivendo momentos de humilhações porque fizeram coisas erradas, estão pensando que Deus tem o compromisso de honrá-las porque entenderam erroneamente o texto que diz. O texto fala que Deus honra aqueles que se humilham. Não é que Deus honra aqueles que são humilhados. Por exemplo, quando você pensa na vida de Faraó, Faraó foi profundamente humilhado. Ele foi envergonhado pelas pragas que vieram sobre ele na terra do Egito. Profundamente humilhado. Mas na sua humilhação, ele não se humilhou. Ele endurecia ainda mais o seu coração. E ele não foi exaltado. Ele foi humilhado, mas ele não foi exaltado. Um outro exemplo, por exemplo, o rei Manassés, ali no livro de Crônicas, você vai ver que ele foi um rei muito perverso. Ele fez coisas terríveis, ele abandonou Deus, ele levou a nação a praticar muitas obras que não agradaram a Deus. E o texto diz que ele foi levado para o cativeiro. Ele foi acorrentado com 2 cadeias e ele foi para a prisão. Lá na prisão, em profunda humilhação, diz o texto que ele se humilhou diante de Deus. Então ele estava humilhado, mas o fato dele estar humilhado não significava que Deus iria honrá-lo. Mas lá na sua humilhação, ele se humilhou diante de Deus. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor de Manassés naquela prisão, porque na sua humilhação ele se humilhou diante de Deus e Deus o tirou daquela prisão. A gente poderia pensar também em outros casos do Antigo e do Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos o Herodes. O Herodes, ele foi ferido porque as pessoas gritavam durante o seu discurso que ele era um Deus. E em vez dele se humilhar, ele se ensoberbeceu. E a Bíblia fala que o anjo do Senhor o feriu. E mesmo assim, na sua humilhação, ele não se humilhou e ele pereceu na sua humilhação. Um outro exemplo é Nabucodonosor, que se julgava poderoso, grande, quando ele olha para o seu grande império, para a sua grande cidade de Babilônia e também para os jardins suspensos que ele tinha construído, ele diz no seu coração: esta é a Babilônia que eu edifiquei. E o texto fala que naquele momento ele foi humilhado por Deus. Ele perdeu o seu trono, ele ficou no campo por 7 anos como se fosse um animal. E a profecia dizia: até que tu reconheças que o Altíssimo é que domina sobre todas as coisas, é que você vai ser restaurado. Mas enquanto isso não acontecer, você vai continuar na sua humilhação. E o texto bíblico diz que um certo dia ele levantou os seus olhos ao céu e na sua humilhação ele reconheceu que só o Altíssimo é o soberano e que tem poder sobre todos os reinos dos homens. E ali ele se humilha e o texto diz que Deus o restaurou, Deus lhe entregou o seu reino, porque na sua humilhação ele se humilhou e Deus o exaltou. Então eu não sei por quais são os motivos que têm levado você a viver momentos de humilhação. Pode ser como José no Egito, que estava em humilhação porque fez a vontade de Deus. Mas você pode estar sendo como Faraó, como Manassés,
como Herodes, como Nabucodonosor. Talvez seja o seu orgulho e as suas atitudes ruins que têm levado você a viver períodos de humilhação. Deus não tem compromisso em te honrar, mas se na sua humilhação você se humilhar diante de Deus, pode ter certeza, não importa as coisas erradas que você fez no passado, como Manassés e como Nabucodonosor, Deus vai exaltar você, porque na sua humilhação você se humilhou, então Deus te tirará daí e honrará você para que o nome dele seja glorificado em sua exaltação. Deus te abençoe. Fique comigo. Logo, logo nós voltaremos com verdades gota a gota que vão regar a sua alma e o seu coração. Um grande abraço.